Olá, pessoal! Dando sequência aos nossos objetos de conhecimento, iremos iniciar o capítulo 5, capítulo esse que irá tratar sobre a população mundial, bem como também nós falaremos sobre os movimentos migratórios. Então, quando falamos em movimentos migratórios, é necessário que possamos diferenciar, por exemplo, migração, emigração e imigração. Então, a migração, ela corresponde a qualquer fluxo de pessoas que se deslocam de um país ou região para outro. Ou seja, quando uma pessoa ela muda do campo para a cidade e vice-versa, bem como também de uma cidade para outra, de um estado para outra, então esta pessoa ela pode ser chamada de migrante. Quando o movimento ele é de entrada em um país, esse movimento, como nós sabemos, ele é chamado de imigração. Já quando o movimento é de saída, este, como nós sabemos, ele é chamado de emigração. Portanto, a gente pode simplificar, Imigração, a gente coloca uma palavrinha à frente, entrada, e a emigração, obviamente, a saída. Então, imaginem um brasileiro que deixa o seu país de origem, claro, no caso o Brasil, e vai morar na Itália, por exemplo. Então, no Brasil, pelo fato de estar saindo, este é classificado como um emigrante. E no seu destino, na Itália, no caso, este é tratado como um imigrante, pois estará entrando nesse país com o objetivo de se estabelecer, de morar, de se fixar nesse país. Portanto, ao sair do Brasil, no caso, este brasileiro, ele é considerado emigrante. Chegando à Itália, este é chamado de imigrante. Tranquilo, pessoal? Então, existem vários fatores que irão contribuir para que ocorram as migrações. Então, dentre esses fatores, nós temos fatores de ordem estruturais e também os fatores de ordem conjunturais, os quais irão motivar a migração. Então, os fatores estruturais, eles estão ligados diretamente à situação socioeconômica do país de origem do migrante, no caso. Ou seja, estão ligados, esses fatores estruturais, eles estão ligados diretamente à economia, a falta de acesso à saúde, da educação. Então, sendo assim, países subdesenvolvidos, de uma forma geral, eles tendem a gerar emigrantes, pois estes irão em busca de melhores condições de vida em outros países, como nós já vimos isso aqui em outros momentos. Os fatores conjunturais, ou seja, eles estão ligados a uma situação momentânea vivida naquele país, especificamente, como, por exemplo, uma crise política. Então, imagine, por exemplo, que o país ele vivia numa democracia e, de repente, nós temos um golpe de Estado, daí o regime ele se torna ditatorial. Assim, o que é que vai acontecer? Muita gente ela tende a sair desse país. Ou até mesmo a gente pode citar uma guerra, ou também a questão dos elementos naturais, como uma seca muito prolongada, por exemplo, um evento catastrófico, como um terremoto, ou algo desse tipo. Então, tudo isso podem levar esse cidadão a migrar para outro país, em busca de quê? De melhores condições de vida. O fato é, geralmente, quando se migra de um país em direção a outro, o migrante ele busca, como nós sabemos, melhores condições de vida. E estas passam, claro, pela questão econômica. Por isso que os principais polos de atração populacional, via de regra, eles são os países que possuem uma economia forte, claro, guardadas as devidas proporções. Ou seja, dentro de um contexto regional, até países com histórico de problemas, como o Brasil, por exemplo, nós já vimos aqui que ele pode atrair vários migrantes que veem no Brasil uma condição melhor que o seu país de origem, do que aqueles encontram no seu país de origem. Apesar de nós sabermos que as condições brasileiras elas não serem excepcionais. Porém, ainda, muitas vezes, são melhores do que
as condições que esses migrantes eles encontram no seu país de origem. É o caso, por exemplo, de bolivianos, venezuelanos, haitianos, que veem no Brasil melhores oportunidades do que em seus países. Portanto, preste atenção, portanto, a busca por melhores condições de vida, as quais, via de regra, passa pela questão econômica, elas são responsáveis por motivar o migrante ou o imigrante a deixar o seu local de origem. E daí, a gente pode citar também alguns exemplos de migrações ilegais. Então, as migrações ilegais, elas ocorrem pois nem sempre o migrante ele possui a devida autorização e documentação necessária para se fixar no país de destino, o que irá caracterizar, assim, como nós sabemos, uma migração ilegal ou irregular. Normalmente, o migrante, como nós já falamos anteriormente, ele vem de um país subdesenvolvido em direção a um país desenvolvido, em busca de que, não esqueçam, melhores condições de vida. Na atualidade, os principais corredores de imigração ilegal, vamos dizer assim, são do México para os Estados Unidos. Esse eu acho que talvez seja o exemplo mais marcante que nós temos na atualidade. Então, preste atenção. Graças à extensão territorial da fronteira entre os dois países e, sobretudo, pelas diferenças econômicas entre eles, como os Estados Unidos possuem uma condição de vida, como nós sabemos disso, bem superior à mexicana, muitos mexicanos veem no país vizinho a oportunidade de ter uma vida melhor. Sendo assim, o governo estadunidense ele busca de várias maneiras proteger a sua fronteira, seja com o policiamento ostensivo, o aumento das deportações, a prisão de imigrantes ilegais, a utilização de sensores de calor ou até mesmo a presença de um muro, como a gente percebe aí na imagem, para dificultar, qual é o objetivo de tudo isso? Dificultar ainda mais a entrada desses imigrantes. Então, os Estados Unidos também é o alvo preferido de cubanos, por exemplo, que graças à proximidade geográfica com os Estados Unidos se aventuram em embarcações improvisadas e, via de regra, essas embarcações elas são sempre superlotadas, os quais tentam a todo custo chegar aos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia aí como a gente percebe na imagem. Então, muitas vezes os cubanos eles usam embarcações totalmente improvisadas e isso vai se dar graças à proximidade territorial ou à proximidade geográfica entre os dois países. Então, durante a Guerra Fria, tinha uma questão muito interessante, Os Estados Unidos eles adotaram a chamada política do pé seco e a política do pé molhado. Então, preste atenção, a política do pé seco, ou seja, como é que ela funcionava? Qualquer cubano que conseguisse chegar aos Estados Unidos teria sua situação regularizada. Porém, havia também a política do pé molhado. Aquele que fosse encontrado ainda no barco ou no mar, embora que fosse próximo à costa dos Estados Unidos, ele seria deportado imediatamente. Então, essa lei ela só foi revogada, para a gente ter uma ideia, durante o governo Obama. E apesar da simpatia de Trump a mesma, ou seja, esta lei, esta continua mantida ainda a sua revogação. Então, durante a época da Guerra Fria, os Estados Unidos eles até recebiam a presença, os imigrantes cubanos. Por quê? Porque esses imigrantes eles serviam muitas vezes de propaganda para o regime capitalista dos Estados Unidos, já que os cubanos eles estavam fugindo de um regime socialista. Tranquilo? Então, esses são alguns dos exemplos que nós temos de migrações ilegais na atualidade. Já em relação à América do Sul, como foi dito outrora, como nós sabemos, o Brasil ele funciona como o principal polo de atração, sendo inclusive atualmente o destino preferido de bolivianos, venezuelanos, enfim, entre outros povos que veem no Brasil, vamos dizer assim, eles têm no Brasil a esperança
de terem dias melhores, apesar de, como eu citei anteriormente, dos problemas que nós temos aqui no nosso país. Então, a procura é tamanha aqui no Brasil, atualmente, que em 2017 foi sancionada uma nova lei de imigração, a qual foi criada com o intuito de regularizar a situação de pessoas que estejam praticando principalmente trabalhos degradantes ou, no caso, de refugiados. Infelizmente, pessoal, no Brasil, muitos imigrantes ilegais eles são submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. Por isso, o governo brasileiro, na medida do possível, quando se depara com esse tipo de situação, ele busca regularizar a situação desses trabalhadores. Então, é muito comum, infelizmente, no Brasil, esses imigrantes ilegais, eles estarem trabalhando em condições muito parecidas com o que nós tínhamos na época da escravidão. Tranquilo, galera? Então, continuando. Os conflitos e os deslocamentos forçados. Então, como nós sabemos, há uma diferença básica entre o migrante e aquele que é considerado refugiado. O migrante, na maioria das vezes, ele vai migrar de livre e espontânea vontade. Já o refugiado, como nós sabemos, ele é praticamente obrigado a mudar. Por quê? Ele é obrigado a sair do seu local de origem. E isso vai ocorrer graças, por exemplo, à existência de guerras, perseguições políticas, perseguições religiosas, a própria fome que muitas vezes ele pode enfrentar no seu país de origem, a catástrofes ambientais, enfim, há uma linha muito tênue em ficar no seu país de origem e morrer de alguma maneira, graças a esses problemas que eu citei para vocês, ou sair e tentar a sorte em outro país, onde nem sempre as condições irão atender, vamos dizer assim, a todas as expectativas. Mesmo assim, o que é que ocorre? Muitos acabam optando pela segunda opção, no caso, migrar para outro país. E migrando para outro país, embora que estes muitas vezes seja vizinho, às vezes até mesmo pela dificuldade econômica que essas pessoas têm, muitos acabam migrando até mesmo para um país vizinho. E aí nem sempre nesses países as condições elas serão ideais, mas pelo menos existe uma questão importante, Pelo menos eles vão estar aí, ou vão seguir firmes e vivos na busca por melhores condições de vida. No continente americano, como nós já falamos anteriormente, além das situações que nós trouxemos, merece destaque também a situação vivida no chamado Triângulo do Norte, composto por países como El Salvador, Honduras e também Guatemala, países lá da América Central, onde o que é que ocorre nesses países? A fuga desses países ela está ligada diretamente à forte violência vivida nos mesmos. Por isso, alguns buscam refúgios em países vizinhos ou até mesmo no alvo, vamos dizer assim, principal desses imigrantes, que é os Estados Unidos. Recentemente, a grande mídia ela trouxe várias imagens, as pessoas se deslocando de um país a outro, inclusive a pé, como se fossem enormes procissões em busca lá da fronteira do México com os Estados Unidos. Então, além desses países, outro país que gerou milhares de refugiados recentemente foi o Haiti, que, como nós sabemos, viveu tanto crises políticas e aí associadas a essas crises políticas, nós tivemos também a existência de catástrofes naturais, como terremotos, por exemplo, o que fez com que os haitianos eles procurassem outros países para viverem. E muitos, inclusive, como nós sabemos, eles vêm tentar a sorte aqui no Brasil. E o que é que acontece? A maioria desses migrantes haitianos, eles entram no país pela proximidade geográfica na região norte, porém, a maioria deles atualmente, eles concentram-se na cidade de São Paulo.
Então, o Brasil, ele também, além dos haitianos, como nós sabemos, não é? E graças à situação vivida na Venezuela, o Brasil ele é muito procurado por venezuelanos que veem aqui no nosso país um futuro talvez melhor do que o que eles encontrariam no seu país de origem. Em relação ao continente africano, a origem dos deslocamentos, né, forçados, muitas vezes, como nós sabemos, ela vai estar ligada à própria forma de colonização implantada pelos europeus no continente. Né? Então, nós sabemos que os europeus eles criaram as chamadas fronteiras artificiais. E aí, o que era que acontecia? Etnias rivais, elas eram colocadas dentro do mesmo território, gerando assim muitos conflitos, os quais até hoje são responsáveis por produzir dezenas de milhares de refugiados, assim como também a própria ascensão de regimes totalitários, ditatoriais no continente, né, a questão das perseguições religiosas. Hoje em dia é muito comum essas perseguições elas serem realizadas por grupos extremistas. Um exemplo disso que nós temos na atualidade é o chamado Boko Haram, né, que é um grupo extremista que persegue as pessoas as quais não professam o islamismo. Então ele tenta impor a fé islâmica em várias regiões, principalmente da Nigéria. Né? Então a gente pode dizer que o continente africano, né, de uma forma geral, ele é responsável, talvez, né, por gerar milhões de refugiados, graças aos mais diferentes fatores que nós acabamos de citar para vocês. Tranquilo, pessoal? E aí, recentemente, muito se fala nos chamados refugiados ambientais, que são aquelas pessoas que, como nós sabemos, né, elas foram obrigadas a deixarem o seu local de origem graças a uma alteração climática. Esta pode ser provocada por uma ação antrópica, né, ou seja, causada lá pelo homem, ou até mesmo uma questão natural, gerada, por exemplo, por uma catástrofe. Tranquilo? E aí, na atualidade também, cada vez mais vem sendo utilizada a expressão fuga de cérebros, né, a qual ela faz referência aos profissionais especializados e altamente qualificados na sua área de atuação, os quais buscam melhores condições de desenvolverem as suas pesquisas, os seus trabalhos de uma forma geral, em países que oferecem melhores condições de vida, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que mais atrai, na atualidade, profissionais que são considerados altamente qualificados. Então, funciona mais ou menos assim, o camarada ele desenvolveu no seu país de origem, ele fez a sua educação básica, ele cursou a sua faculdade, ele fez a sua graduação, então é um profissional altamente qualificado, e aí muitas vezes ele cria uma linha de pesquisa interessante, e como no seu país de origem ele não encontra as condições necessárias para desenvolver a sua pesquisa, ele é tentado a deixar o seu país e a ir, né, concluir ali o seu estudo, a sua linha de pesquisa, num país onde normalmente as condições de vida elas são melhores. E aí muitas vezes ele recebe ofertas praticamente irrecusáveis. Portanto, né, a gente pode dizer que é relativamente comum hoje em dia, né, que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que por falta de incentivo percam alguns dos seus melhores profissionais para os países desenvolvidos. Então, isso atualmente ele é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Tranquilo, pessoal? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.